aguentar a carga que está sobre mim. Teu fardo leve e suave foi que Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clube. Hoje é dia de sexta-feira. E rapidinho a gente vai cortar para esse próximo bloco de bate-papo maneiro com o Eliton. Alô, meu diretor, aperta o play, meu bom. Legal, a gente está de volta com meu amigo aqui, Eliton, grande brother. Eliton, me fala uma coisa, o hip hop, assim, ele também tem uma tradição, eu gosto muito, assim, do papo reto, né? Da linguagem direta, que é muitas vezes uma linguagem de protesto. Eu acho, às vezes, que é função dessa expressão artística do hip hop cumprir essa função. Qual é a tua avaliação, assim, até do tempo que você foi lá nos Estados Unidos e tal, do que a gente está vivendo hoje no mundo, assim, no aspecto religioso, lance de Estado Islâmico, perseguição de cristãos? Eu sinto, às vezes, eu tô falando isso porque, às vezes, eu acho, sinceramente, de boa, que o rapper, ele nosso, né, eu digo aqui no Brasil, deveria falar mais, sabe? Concordo. Sobre essas coisas. Eu acho que, às vezes, desculpa, assim, a minha sinceridade, eu acho, às vezes, muita amenidade, sabe? Muita superficialidade, assim, sem querer colocar nomes, mas eu acho que o rapper na gringa, ele tem esse papel, sabe? De protestar, de falar de uma forma direta, sem medo, de ser esse canal, por exemplo, dos mais aflitos e tal. Qual a tua avaliação em relação a isso? Eu acho que o ideal, na verdade, não é a gente ficar travado só na música. Na verdade, o que a gente vê, como o próprio Lecrae e alguns outros artistas que têm feito trabalhos, não só o artístico, o cara transcendeu, o cara, nessa questão, por exemplo, dessas grandes manifestações contra a violência, contra o negro, os caras foram pra rua, grandes artistas. O Lecrae fez uma das maiores passeatas de Atlanta e foi barrado pela polícia, porque ele movimentou uma galera porque, tipo assim, ele viu que o evangelho não pode ficar apenas no CD, ele precisa ir além disso. E o discurso da gente tem que ser na música e na prática. Perfeito. Então, assim, eu acho que a gente tem que se posicionar como cidadão. E a partir do momento que você começa a ter essa vivência, né, a olhar para a sua música não como tipo assim, eu preciso fazer um CD. Não, você tem que falar da sua experiência. Então, a nossa experiência é essa. A gente está vendo cristãos sendo massacrados, a gente está vendo o nosso país numa situação de corrupção muito grande e somos muitos cristãos para ficar calados. Nós somos a maior, eu acho que, assim, eu não lembro o momento onde o cristão estivesse em tanto lugar, em tanta situação, para a gente ficar calado diante de tamanha corrupção. É meio complicado você olhar o país do jeito que está. A Liga TV é só notícia ruim, é só tragédia, é só complicação. E se a gente para com a música e fala, legal, eu tenho que me preocupar que se eu fizer uma música assim, podem ser que não goste. Não tem como. Eu acho que o que o Espírito Santo for dar pra gente, a gente tem que fazer. E como cidadão que tem uma voz, que tem algo a dizer, a gente precisa. É ser João Batista. Você acha que, às vezes, não é a questão, talvez, assim, do ser aprovável comercialmente, assim, essa coisa? Claro. Mas se você... Cara, é aquilo que a gente falou um pouco mais cedo sobre... Isso me marcou muito lá fora. Você não está preocupado com ser aprovado. A aprovação é natural. Se a gente é uma consequência da tua autenticidade. do que você é, do que você vive, do que você fala, do seu dia a dia. E é bom que as redes sociais estão para fazer essa conexão. Então, e essa democratização. Então, assim, se a gente ficar muito preocupado com essa coisa de, cara, eu não posso falar isso porque senão eu não vou tocar... Paciência. Uma coisa no nosso meio, assim, que eu também não vejo esse tipo de debate, você comentou, e outro dia eu estava num debate aprofundado aqui na Boas Novas, num outro programa, que é o Antenados Pergunta, até com um pastor que eu estou caminhando junto, que é o Marcos Amaral, e ele fala muito do preconceito racial. Você acha que no Brasil ainda rola muito preconceito racial no nosso segmento? Claro. No nosso segmento cristão? Claro. Tu acha? Vamos ver. Mais do que o social, assim? Tirando o Thales, quem é um grande cantor negro que a gente vê em evidência hoje? Não, hoje não, mas historicamente a gente tem, não? Mas... Historicamente a gente tem Álvaro Tito. Historicamente o nosso país também não era tão racista como é hoje. Tu acha que aumentou? Muito mais. O nosso país hoje, para mim, é uma grande maquiagem, se a gente for olhar. A gente trabalha para que pessoas... Eu estava vendo no Oscar esses dias o Lázaro Ramos comentando assim. Pô, que ótimo, mas é o Lázaro. É o Lázaro, entendeu? Pô, legal. Mas cadê outras pessoas? Cadê Zezé Polessa, por exemplo? Cadê o Pitanga? Cadê o falecido Norton Nascimento? E aí? Passaram. Entendeu? Se a gente for olhar assim friamente, a gente não vê, de fato, protagonismo.
negro, como, por exemplo, a gente olhava o Álvaro Tito, a gente olhava os de Paula. Cadê a família Nascimento? Que hoje tá, mas a gente sabe que eles não estão de frente. Mas a gente vê aquela coisa normal. Tipo assim... O Thales está de frente. Legal. A gente só vê sempre um... Mas enquanto a gente olha... O Pregador Lu, que é do hip hop, é um dos grandes nomes aí do segmento gospel. Sim, mas... desculpa, Lu, mas é fácil olhar para o Lu como um mulato. E ele tem que várias vezes se reafirmar como negro. É complicado. Você concorda? Concordo. O Lu tem que se reafirmar como negro porque não aceitam que ele seja negro. É verdade, é interessante. Então é complicado, cara. É um debate interessante, cara. Eu gosto desse debate. Legal, a gente está chegando no final. Eu queria que você desse uma palavra, principalmente para essa galera. Eu acho que você é um exemplo bacana disso, Wellington. Te vejo assim como um cara fera. Para essa galera que de repente se sente, às vezes, isolada, se sente, de repente, menosprezada no sentido da sua arte. Eu acho que o hip hop, ele tem essa função assim, de resgate, não só no aspecto do seu segmento musical, mas do seu segmento social. E eu acho que você podia ficar à vontade no sentido de dar uma palavra de incentivo, de encorajamento a essa galera que, de repente, aquilo que Deus fez na sua vida, de repente motivar pessoas que estejam nos assistindo e que, às vezes, o cara tem um verso. Eu me lembro um testemunho fortíssimo do Lu, ele falando que ele escrevia os primeiros versos dele num cubículo, que a casa dele, da mãe dele, eram 2 cômodos, e ele tinha um cômodo que era tudo e outro cômodo que era o banheiro, e ele em cima do vaso sanitário, escrevendo ali os seus versos. Então, eu acho que, através do hip hop, através da arte, eu acho que as pessoas podem sonhar e chegar a lugares mais altos, e muito fruto daquilo que Deus pode fazer. E eu acho que você tem toda a autoridade para mandar essa letra. Cara, é impressionante. No meados do ano passado, eu tive fazendo uma avaliação sobre isso. Quando a gente começou, eu lembro que eu trabalhava de boy e eu tinha que literalmente deixar de comer, me empanturrar de casquinha do McDonald's para poder ter grana para juntar para o fim de semana e para o estúdio. E hoje eu tenho um estúdio em casa. E 20 anos depois, olhar para trás e falar, caramba, hoje eu posso abrir minha casa para gravar outros que estão começando, outros que já estão aí e a gente potencializar. É nunca desistir. Se Jesus Cristo não desistiu da gente, se Cristo não desistiu de nada, já sabendo de tudo aquilo que a gente ia fazer, errar e pecar, e Ele não desistiu, imagina desistir dos nossos sonhos. Eu acho que quando Deus planta uma coisa, Deus prepara uma estrada e a nossa estrada é o caminho estreito. E no caminho estreito não vai ser fácil, então não adianta você achar que, caramba, eu vou voar, vai ser tranquilo, que não vai, a gente está nessa correria. Então, assim, continua firme, não olha para o que estão dizendo, não olha para o que estão falando. Se eu fosse olhar para cada uma das coisas, o meu pai, que foi o maior incentivador no início, foi o maior questionador do meu ministério, que ele não conseguia entender ou fazer uma coisa como essa. Então, confie em Deus, cai para dentro com a certeza do que Deus está colocando no seu coração. Esquece o que outra pessoa está falando, esquece o que estão dizendo e pergunte para Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E a partir do momento, Deus vai fazer a coisa acontecer. É a única coisa que me segura até hoje, com todas as dificuldades, com todas as batalhas que a gente ainda tem. Né? Então, essa é a vida, essa é a batalha, esse é o foco. Sempre muito bom estar contigo. Prazer todo meu, mestre. Deus te abençoe muito, cara. Legal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado ao grande Wellington, grande brother da antiga. Wellington eu conheço desde criança, gente que foi educado na Igreja Batista. Wellington, a gente brincava lá nos corredores da Igreja Batista do Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro. Um abraço aí pra galera toda aí da Batista do Engenho Novo. Galera com muita saudade, eu relembro de bons momentos. Grande Wellington, que hoje é um dos grandes nomes aí do rapper nacional. E a gente fica sempre com a expectativa boa de você escrever pra gente, mandar seus comentários, de repente voltar nessa entrevista ou pedir grandes nomes da música gospel por aqui. A gente sempre fica na expectativa de que você participe e envolva-se com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe muito. Saiba sempre que Deus é bom e a sua misericórdia, dura para sempre. Um papo maneiro que ficou marcado em relação ao Wellington é essa questão da persistência, para você nunca desistir dos seus sonhos. Existe uma identidade em nós, que é a riqueza de Deus, um talento que Deus nos dá, que é algo único e peculiar. Muitas vezes a gente passa a vida toda tentando descobrir de que maneira a gente é competente, bom, talentoso em alguma coisa que a gente faça. Peça ao Senhor para que Ele abra a sua visão e identifique aquilo que Ele te deu como presente de grande talento para a sua vida. Através dele, persista, porque algo do Senhor vai ser revelado para que você seja destaque, relevante para onde você vive e onde você mora. Deus quer te usar e quer que você seja bênção. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau.